Existe um som que você nunca esquece quando ouve pela primeira vez. Não é um grito, não é uma explosão. É o silêncio que vem depois, quando milhões de pessoas percebem, ao mesmo tempo, que algo fundamental foi quebrado. E não tem conserto. Havia uma palavra, uma única palavra que carregávamos como escudo contra o caos. Dignidade. Repetíamos ela em discursos, em manifestações, em orações sussurradas antes de dormir. Isso é inegociável, dizíamos. Isso nos separa dos animais. Isso é o que nos mantém humanos. Mentira. Porque quando o preço subiu alto demais, quando o teste finalmente chegou, descobrimos algo aterrorizante sobre nós mesmos. Não apenas que podíamos negociar o inegociável, mas que, no fundo, sempre estivemos esperando a desculpa certa para fazer isso. Esta é a história do dia em que a humanidade olhou no espelho e virou o rosto, enojada do que viu refletido. O colapso nunca acontece de uma vez. Isso é o que Hollywood nunca entendeu. Não há apocalipse com data marcada. Não há momento exato em que tudo desmorona. É mais sutil, mais perverso, mais real. Começa com pequenas traições, microscópicas, quase invisíveis. Você vê a injustiça na esquina e acelera o passo. Não é comigo, pensa, e sente aquele alívio sujo, aquela gratidão culpada por ter escapado. Posta a indignação nas redes sociais enquanto sua vida real permanece intocada, imaculada, perfeitamente confortável. Viramos especialistas nisso, mestres da dissonância. Sentir sem agir, clamar sem mudar, condenar sem comprometer um centímetro sequer do nosso território seguro. E o mundo continuou girando. Porque sempre continua, não importa quantas vezes fechamos os olhos. As cidades foram mudando. Não da noite pro dia. Nada importante muda da noite pro dia. Foi uma metamorfose lenta, quase imperceptível, como envelhecer, como morrer aos poucos sem perceber que já não está vivo há tempos. O cinza tomou conta, não só nas fachadas dos prédios, não só no concreto que devorou cada centímetro verde, mas nas almas. Havia algo diferente no ar. Um peso, uma gravidade moral invertida que puxava todos para baixo, cada vez mais fundo, e ninguém tinha força ou vontade de resistir. As pessoas caminhavam diferentes. Cabeças baixas, sempre apressadas, como se estivessem fugindo de algo que nem elas mesmas conseguiam nomear. O chão parecia guardar todas as respostas que o céu tinha esquecido de dar. As conversas murcharam. Viraram transações comerciais disfarçadas de interações humanas. Quanto custa? Quanto tempo leva? Qual o benefício direto para mim? Essas eram as únicas perguntas que ainda importavam. O amor virou negociação de termos e condições. A família virou contrato com cláusulas de rescisão. A amizade virou rede de contatos estratégicos para escalar na hierarquia invisível que todos fingiam não ver, mas que definia cada segundo de cada vida. E nós? Nós aceitamos. Todos. Cada um de nós. Porque reclamar era exaustivo. Resistir parecia delirante. E a verdade que ardia na garganta, mas ninguém tinha coragem de cuspir, era que talvez sempre tivesse sido assim. Talvez esses valores que dizíamos defender nunca passassem de palavras elegantes, frases bonitas para fingir que éramos melhores do que realmente somos. Talvez a máscara tivesse caído, e o que havia embaixo era exatamente o que sempre esteve lá. Então veio a escolha. Não foi um evento. Foi milhares deles, espalhados pelo globo como metástases de um câncer que ninguém tinha detectado a tempo. Como se alguma força invisível tivesse decidido realizar o experimento final, o teste definitivo para uma espécie que se achava especial, em diferentes idades, diferentes países, diferentes idiomas pronunciando a mesma pergunta fundamental, traduzida de 1000 formas, mas sempre significando a mesma coisa. Até onde você realmente vai? Em alguns lugares, foi explícito, brutal. Programas de televisão criados por corporações sem nome, sem rosto, sem endereço físico que você pudesse processar ou queimar, transmitidos para centenas de milhões de olhos famintos. Pessoas comuns, gente como você, como seu vizinho, como aquela mulher simpática do mercado, tendo que escolher quem viveria e quem morreria, em troca de fortunas.
Fortunas que mudariam linhagens inteiras. E o mundo assistia. O mundo comentava as estratégias. O mundo apostava nos resultados. O mais aterrorizante não foi que isso existisse. Foi a audiência. Recordes históricos. Números que faziam executivos de emissoras chorarem de alegria. Patrocinadores fazendo fila. Marcas disputando espaço publicitário como se fosse a final da Copa do Mundo. Em outros lugares, a escolha era mais sofisticada, mais palatável, embrulhada em linguagem técnica e gráficos coloridos. Políticas públicas que otimizavam recursos escassos. Sistemas que ranqueavam valor humano por produtividade, por expectativa de vida, por utilidade mensurável em planilhas do Excel. E as pessoas votavam a favor, assinavam petições online, defendiam a lógica com argumentos que soavam razoáveis, inevitáveis, modernos. É racional, diziam, ajustando os óculos. É necessário, repetiam, olhando estatísticas. É o futuro inevitável, concluíam, e dormiam tranquilos naquela noite. Mas sabe o que foi realmente perturbador? Não foram as escolhas. Foram as 3 semanas. 3 semanas. Foi só isso. O tempo que levou da primeira transmissão até a completa normalização. 3 semanas para transformar decisões sobre vida e morte humana em discussões casuais de cafezinho, em memes virais, em teorias de conspiração divertidas, em torcidas organizadas. Crianças brincavam de escolha nos intervalos da escola. Influenciadores criavam desafios. Marcas lançavam produtos temáticos. O merchandising estava em todo lugar. 3 semanas para aceitar o inaceitável. E foi nesse cenário que apareceu Marcos. Ele não era ninguém. Não era herói de filme. Não tinha superpoderes morais ou background trágico que explicasse sua integridade. Era apenas um homem. Comum. Invisível. Vivendo uma vida ordinária que estava prestes a implodir. Sua filha tinha 7 anos. Cabelo castanho. Sorriso que iluminava quartos inteiros. E uma doença que a medicina moderna sabia perfeitamente como curar. Mas a cura custava mais do que Marcos ganharia em 10 vidas trabalhando até a exaustão. Então chegou a proposta, clara, direta, sem enrolação. Participe do programa. Faça uma escolha. Condene um estranho, alguém que você nunca viu, nunca conhecerá, alguém que não significa absolutamente nada na sua vida. Em troca, salve sua filha. Dê a ela o futuro que toda criança merece. Marcos olhou para a proposta. Olhou para a filha dormindo no hospital, pequena demais naquela cama enorme. Olhou para as próprias mãos tremendo. E disse não. O mundo explodiu. Redes sociais o crucificaram em tempo real. Chamaram-no de covarde, de fanático, de assassino, de pior pai que já existiu. Você vai deixar sua filha morrer por causa de um princípio abstrato, gritavam. Por causa de moral de filosofia barata. Ela é sua filha. Você nem conhece a pessoa que teria que escolher. É um estranho. Um ninguém. Sua filha é tudo. Como isso não é óbvio? Mas para Marcos nunca foi sobre lógica. Porque ele tinha entendido algo que o mundo inteiro tinha esquecido, ou talvez nunca soubesse, que existem linhas. E quando você cruza certas linhas, quando você aceita que alguns humanos valem menos, quando você coloca preço no que jurou ser impagável, não existe retorno. O chão sob seus pés desaparece. E não existe mais nada, absolutamente nada, que você não esteja disposto a negociar quando o preço subir o suficiente. Sua filha morreu 3 semanas depois. Num quarto de hospital com paredes amareladas e cheiro de desinfetante barato. O funeral foi pequeno, patético até. Poucas pessoas tiveram coragem de aparecer. A maioria sentia vergonha de olhar para ele. Vergonha de enfrentar aquilo que ele representava, a lembrança viva de que outra escolha era possível. Sussurravam que ele era louco, que era egoísta, que tinha preferido a própria consciência limpa ao invés da vida de sua criança. Mas naquele dia cinzento, enquanto a terra cobria o caixão pequeno demais, enquanto a chuva fina molhava as poucas pessoas presentes, nos olhos de Marcos havia algo. Dor, devastação absoluta, perda que nunca cicatrizaria. Mas não havia vergonha. E o mundo tinha esquecido completamente como isso se parecia. Naquela noite, algo começou a acontecer.
Pessoas que tinham feito a escolha, que tinham participado dos programas, que tinham condenado estranhos para salvar quem amavam, começaram a aparecer. Em pontes, em topos de prédios, em garagens fechadas com motores ligados. Não deixavam bilhetes, não explicavam, não precisavam, porque existe algo com o qual o ser humano não consegue viver, não de verdade, não sem se despedaçar célula por célula de dentro para fora. Você não consegue viver consigo mesmo quando sabe, no fundo da alma onde nenhuma mentira alcança, que se transformou exatamente naquilo que jurou nunca se tornar. Os programas continuaram. O mundo continuou girando. Mas nas madrugadas, nas esquinas vazias, nas conversas sussurradas entre insones, uma pergunta começou a ecoar. Quando foi que paramos de ser humanos? Não biologicamente, mas de verdade, no sentido que sempre importou. A resposta é aterrorizante na sua simplicidade. Não foi o momento, foi 1 milhão de momentos invisíveis. Cada vez que escolhemos conveniência, cada vez que fechamos os olhos, cada vez que dissemos não posso fazer nada quando a verdade era não quero pagar o preço. Marcos nunca se recuperou. Como poderia? Mas ele tinha algo que o mundo tinha perdido. Ele ainda conseguia se olhar no espelho. Porque o preço de permanecer humano às vezes é perder tudo. Mas o preço de não permanecer, esse você paga toda manhã quando acorda. E não pode resgatar uma alma que você mesmo vendeu. A cidade continua cinza. Os programas continuam no ar. E agora mesmo, em algum lugar, alguém está recebendo proposta. Pensando, é só dessa vez. Convencendo-se que as circunstâncias são especiais. Talvez sejam. Talvez sempre sejam. Mas quando você olhar no espelho amanhã de manhã, quando estiver sozinho com aquele rosto refletido, você vai reconhecer quem está olhando de volta. Porque essa é a única pergunta que realmente importa. E a única da qual você não pode fugir. Toda, maldita, manhã,